Socialismo chinês, origens, transformações e desafios. O socialismo chinês é um dos sistemas políticos mais complexos e interessantes da história contemporânea. Surgiu a partir de um longo processo revolucionário, liderado por Mao Zedong e pelo Partido Comunista Chinês, PCC, que culminou com a criação da República Popular da China em 1949. A Revolução Chinesa foi marcada por décadas de lutas internas, guerras civis e confrontos com potências estrangeiras, como a invasão japonesa e a intervenção ocidental. A vitória do comunismo na China representou uma grande virada na história do país, transformando sua estrutura social, política e econômica. No início, o socialismo chinês seguiu um modelo muito próximo ao soviético, com uma economia centralmente planejada, coletivização das terras e a nacionalização das indústrias. Mao Zedong buscava um caminho de industrialização rápida e transformação social, o que culminou no movimento conhecido como Grande Salto Adiante, lançado no final da década de 1950. O objetivo era fazer da China uma potência industrial, mas o plano resultou em um desastre econômico, com uma enorme fome que levou milhões de pessoas à morte. Outro marco importante foi a Revolução Cultural, um movimento iniciado por Mao em 1966 com o intuito de purificar a ideologia socialista e combater o que ele considerava elementos burgueses e reacionários dentro do partido e da sociedade. A Revolução Cultural desestabilizou o país, gerando um caos social e político. Milhões de pessoas foram perseguidas, presas e até mortas, enquanto a economia e a educação entraram em colapso. Esse período deixou cicatrizes profundas na sociedade chinesa e no Partido Comunista, mas consolidou ainda mais o controle de Mao sobre o poder. Após a morte de Mao Zedong em 1976, a China passou por uma fase de transição. O novo líder, Deng Xiaoping, adotou uma série de reformas que mudariam profundamente o curso do socialismo chinês. Diferente de Mao, que era ideologicamente comprometido com o comunismo ortodoxo, Deng reconheceu a necessidade de reformas econômicas para modernizar o país. Em 1978, ele introduziu a política de reforma e abertura, que combinava elementos do socialismo com o mercado capitalista. Essa política representou uma mudança drástica na maneira como o socialismo chinês era concebido. Deng Xiaoping declarou que não importava se o gato é preto ou branco, desde que pegue ratos, em uma clara demonstração de pragmatismo político. Sob sua liderança, a China começou a abrir suas portas para o investimento estrangeiro, incentivando o desenvolvimento de uma economia de mercado dentro dos parâmetros de um Estado socialista. As zonas econômicas especiais, como Shenzhen, se tornaram polos de crescimento econômico, atraindo capital estrangeiro e transformando a China em um dos maiores centros industriais do mundo. O socialismo chinês, assim, adquiriu uma característica híbrida. A economia passou a ser guiada pelo mercado, mas o Estado manteve um controle centralizado sobre setores estratégicos e as principais decisões econômicas. A propriedade privada foi parcialmente permitida, mas sempre sob a supervisão do governo, que ainda tinha um papel decisivo na condução da economia. Esse modelo, que muitos chamam de socialismo de mercado, gerou resultados impressionantes. Em poucas décadas, a China passou de um país predominantemente rural e pobre para a segunda maior economia do mundo. Esse sucesso econômico trouxe muitos benefícios, mas também gerou grandes desafios. A desigualdade social aumentou significativamente, com grandes disparidades de renda entre as áreas urbanas e rurais, além de uma crescente classe de super-ricos. A modernização acelerada também teve impactos ambientais devastadores, como a poluição em grande escala e a degradação dos recursos naturais. A busca por crescimento econômico também gerou tensões sociais, com milhões de trabalhadores migrantes enfrentando condições precárias e a falta de direitos trabalhistas básicos. Politicamente, o Partido Comunista Chinês manteve um controle firme sobre o poder. Diferentemente de outras experiências socialistas que levaram à liberalização política, como a União Soviética durante a Perestroika, o PCC reforçou seu monopólio político. O Estado chinês continua altamente centralizado, e qualquer oposição política é severamente reprimida. O modelo chinês combina um capitalismo de Estado com um sistema autoritário, onde as liberdades civis e políticas são limitadas, mas a população desfruta de uma prosperidade econômica sem precedentes. Sob a liderança de Xi Jinping, o socialismo chinês passou por uma nova fase de consolidação ideológica e política.
Xi se estabeleceu como o líder mais poderoso desde Mao, promovendo uma agenda que enfatiza o papel do PCC como núcleo do poder e a necessidade de um renascimento nacional da China. O governo de Xi Jinping reforçou o controle do Estado sobre a economia e sobre a sociedade, ao mesmo tempo em que avançou com ambiciosos projetos internacionais, como a iniciativa do Cinturão e Rota, que busca expandir a influência econômica e geopolítica da China ao redor do mundo. Embora tenha experimentado um rápido crescimento econômico, o socialismo chinês ainda enfrenta muitos desafios. A transição para uma economia mais baseada no consumo interno, a necessidade de enfrentar os problemas ambientais e a crescente tensão geopolítica com outras potências, como os Estados Unidos, são algumas das questões que o governo chinês precisa enfrentar. Além disso, a legitimidade do Partido Comunista depende, em grande parte, da manutenção de um alto nível de crescimento econômico, e qualquer desaceleração significativa pode gerar instabilidade política. Outro aspecto importante do socialismo chinês é o controle sobre a tecnologia e a inovação. O governo chinês investiu pesadamente em inteligência artificial, tecnologia 5G e outras inovações de ponta, na tentativa de transformar a China em uma potência tecnológica global. No entanto, esse avanço tecnológico é acompanhado por um rigoroso sistema de vigilância estatal, que utiliza essas mesmas inovações para monitorar a população e controlar dissidências. O uso da tecnologia para reforçar o controle político é uma característica marcante do socialismo chinês contemporâneo. O socialismo chinês, portanto, é uma experiência única e distinta de outras formas de socialismo que surgiram ao longo do século XX. Ele combina elementos do marxismo-leninismo com um pragmatismo econômico que incorpora princípios de mercado. A liderança chinesa, ao longo dos anos, demonstrou uma grande capacidade de adaptação e flexibilidade, ajustando suas políticas conforme as necessidades internas e as pressões externas. No entanto, essa flexibilidade também tem seus limites, e a sustentabilidade desse modelo no longo prazo ainda é uma questão aberta. Em conclusão, o socialismo chinês evoluiu de um sistema rígido e centralmente planejado, sob a liderança de Mao Zedong, para uma forma híbrida de economia de mercado controlada pelo Estado sob Deng Xiaoping e seus sucessores. Essa transformação permitiu à China alcançar um crescimento econômico sem precedentes, tornando-se uma das maiores economias do mundo. No entanto, o modelo chinês enfrenta desafios significativos, como a desigualdade social, questões ambientais, tensões geopolíticas e a manutenção do controle político em uma sociedade cada vez mais complexa e conectada ao mundo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!